voltar a gravar aqui. Bom, para que não fique uma má impressão, não que eu tenha preocupação quanto a isso, porque eu não tenho, né? Que nem nós temos liberdade acadêmica para poder falar, porque a gente acredita academicamente ser correto. Eu tenho vários amigos que são comissionados e trabalham muito, viu, gente? Mas tem aqueles também, como eu disse, e aí um número significativo de agentes comissionados que tem aquele vínculo de confiança com a autoridade pública e não trabalham. Isso é fato. E isso também não é uma novidade, não. Isso vem acontecendo já há muito tempo no Brasil. Né? Mas tem pessoas sérias que são comissionadas que dependem disso. E trabalham muito. Né? Agora, fato é que o Estado ele não pode substituir o concurso público por comissionados, nem por temporários, nem por credenciados. Isso afronta diretamente um princípio constitucional, que é o princípio do concurso público. Cargo e emprego público, em regra, ocupados mediante prévio concurso público. Essa é a regra. Né? Nós tivemos uma lei no estado de Tocantins, que foi parar no Supremo, né? Depois vou citar uma lei goiana também, que foi parar no Supremo, onde se criou cargos comissionados. 38 mil cargos comissionados no estado de Tocantins. Mais de 30 mil. Foi 38 não, mas foi mais de 30 mil cargos comissionados. Bom, com essa lei, o Estado passou a funcionar quase que 100% com comissionados. Bacana, né? É óbvio que chegou no Supremo, o Supremo fez chacota da lei do Tocantins e foi declarada inconstitucional e o Estado teve que promover concursos públicos durante um período de tempo até regularizar ou supostamente regularizar isso. Aqui no estado de Goiás também tivemos uma lei, que é a lei que criou o CIV, né? São os militares temporários. Nós tivemos isso aqui no estado de Goiás também, salvo o melhor juízo, 2011, 2012, tá? Que também foi chacota no Supremo, né? No momento de julgamento, para a gente que é goiano, traz até uma certo constrangimento, porque os ministros do Supremo começam a rir da lei, né? E fazer chacota mesmo. E com razão, nesse caso, com razão, porque a lei cria cargos temporários, né, para a segurança pública, como se segurança pública pudesse ser ocupado por cargo temporário. Então, meus queridos, o meu problema é esse. Enquanto professor, enquanto estudioso do direito administrativo, ver que muitas vezes, principalmente no âmbito municipal, a municipalidade vem substituindo aí o que é correto, que é o concurso público, por comissionados, por credenciados, por temporários. E, muitas vezes, você tem que levar ao conhecimento do Tribunal de Contas, né? Às vezes tem que levar ao conhecimento de um segundo ou um tribunal superior, através de um mandado de segurança ou uma ação de obrigação de fazer, porque não se efetiva o concurso que foi realizado. Fala, Matheus. Mas no âmbito das Forças Armadas não tem a possibilidade de contratação de oficial temporário? Por exemplo, aqui na base aérea sempre está tendo processo seletivo simplificado para admissão de oficial do canil, ou sei lá, para brigada. Não só oficiais, tá? Antigamente eram oficiais, agora não é só mais oficiais. O quadro complementar, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, o quadro complementar das Forças Armadas, quadro complementar de carreira especializada das Forças Armadas pode ser ocupado temporariamente. Isso é possível, tem lei específica e o regime dos militares é diferente. O regime dos militares é diferente, tem lei específica que regulamenta isso. Então, máximo 8 anos de carreira militar temporária. Tá? Nós temos os oficiais e nós temos também a classe de sargentos. Sargento, tá? Que ocupam esse quadro aí. Mas, no máximo, 8 anos. Em razão das especialidades, em razão do momento que o Brasil vive, que é um momento de paz, pelo menos externamente, né? Não internamente. Internamente nós não vivemos um momento de paz, nós vivemos guerra urbana, mas externamente nós vivemos um momento de paz. Por isso é permitido esses contratos temporários aí de até 8 anos nas carreiras militares. Ok? Matheus, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Bom, seguindo, né?
Então, nós já falamos aí dos nossos agentes políticos, agora nós falamos dos comissionados. Então, mais uma vez, observação, não confunda cargo em comissão com função de confiança. São coisas diferentes em que PES desempenham, todos os dois desempenham direção, chefia e assessoramento. Função de confiança só pode ser ocupada por servidor de carreira. Beleza? Seguindo. Agentes militares, né? Que é a pergunta do Matheus. E os agentes militares? Né? Perceba o seguinte, que eu estou chamando os militares não de servidores públicos. Estou chamando os militares de agentes militares ou apenas militares. Por que disso? Porque, meus queridos, no texto constitucional originário, os militares eram servidores. Com as emendas constitucionais que nós tivemos, os militares deixaram de ser servidores. Se você pegar o texto constitucional originário, tinha lá servidores civis e servidores militares. Hoje não tem isso mais. O texto constitucional mudou. Hoje nós temos apenas servidores públicos e os militares. Tecnicamente, isso aconteceu por quê? Porque os militares possuem um regime jurídico próprio, baseado em hierarquia e disciplina. Os militares têm um regime jurídico próprio, baseado em hierarquia e disciplina. Os militares, as instituições militares, são baseados nesses dois princípios, hierarquia e disciplina. E esses agentes militares têm um papel, né, de segurança externa e também um papel interno, né, de estabilidade, ou de dar estabilidade a esse Estado brasileiro. Nós chamamos de República Federativa do Brasil. Bom, por que eu falo que os militares têm um regime jurídico próprio? Você lembra que eu passei para vocês, né, no início da primeira aula de hoje, que o trabalho que vocês vão fazer para complementar a nota da primeira VA é sobre a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos federais? Os militares não seguem essa lei. Os militares têm um estatuto jurídico próprio, têm um regime jurídico próprio. Os militares não se aplicam à Lei 8.112. E além deles possuírem um regime jurídico próprio, os militares possuem um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar, uma Justiça Penal. Perceberam? Bom, é diferente. E não adianta a gente querer equiparar essas duas carreiras, os servidores e os militares. São coisas diferentes. Historicamente é diferente, a função é diferente. Estou dizendo que é uma função mais nobre ou menos nobre, não é nada disso. É porque eles desempenham funções diferentes. Tem alguém na sala que já foi militar? Tem alguém que já foi militar? Quem teve a oportunidade de ser militar? O Ricardo não, né, Ricardo? O cara lerda sua, você nunca foi militar. Sou refratário ainda, para terminar de acabar. Ai, meu Deus. Tem alguém que foi militar? Ninguém? Bom, alguém, né, que não, mesmo não tenha sido militar, mas conhece o regime militar, né, a forma de trabalhar dos militares, eles são organizados mesmo com disciplina e hierarquia, ao ponto de poder afirmar que você, enquanto militar, você não é treinado, você não recebe treinamento militar, você recebe adestramento militar. Bom, isso é algo pejorativo? Não, é algo técnico. Algo técnico, tá? Quando a gente fala que o militar é adestrado e não treinado, é porque ele é treinado, entre aspas, com base na hierarquia e disciplina. Isso historicamente se explica, né? Vamos lá, ó, prestem bastante atenção no exemplo. Vai ser um exemplo assim bem forçoso, mas é para vocês entenderem, tá? Militares, momento de guerra. Nós estamos num momento de guerra. O Alessandro é o sargento, vocês são meus soldados. Nós temos aqui na sala agora 23 soldados comigo. Eu, enquanto sargento, viro para vocês e falo assim, olha, vamos lá, vamos atacar
vamos atacar aquele pelotão inimigo com 5.000 homens. Nós somos só 23. Vocês vão? Estilos 300, né? É de estilos 300, Ricardo. Vocês vão o quê? Vão correr, né? Mas por quê? Porque nós não recebemos treinamento ou adestramento militar. É diferente. Tá? Pensando nos militares estaduais, né? Vai lá, entra no morro, sobe o morro. Sobe o quê, meu amigo? Vou subir para debaixo da minha cama com medo. Mas eu não recebi treinamento, ou melhor, adestramento militar. São coisas diferentes. Tá? É assim que funciona. Por isso que não é todo mundo que pode ser militar. Nem todo mundo se adapta ao sistema, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ser militar, não fui. Por quê? Porque um cara gritar no meu ouvido, ele grita uma vez, ele não grita duas. Nem todo mundo adapta a esse modelo, né? Bom, vamos lá então, brincadeiras à parte, seguindo. Então, os militares são essas pessoas que ocupam esse cargo que tem como atividade a defesa da soberania brasileira. Quem são militares no Brasil? Quem são os militares no Brasil? Qualquer pessoa é militar? Não. É aquele que faz concurso público e é aprovado em concurso público. Para militares dos estados, do Distrito Federal ou para o cargo de militar no âmbito federal. Então, nós temos os militares estaduais e distritais e nós temos os militares federais. Os militares federais, Exército, Marinha e Aeronáutica. Os militares estaduais e distritais, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar. Esses são os militares no Brasil. Tem mais algum militar? Hoje não. Mas pode existir os militares dos territórios, sendo criado o território. Hoje nós não temos território, mas sendo criado o território, um dos serviços descentralizados dentro do território é a segurança pública por militares territoriais dos territórios. Tá? Bom, então esses são os militares. Alguns peguinhas sobre os militares. A quem os militares estão subordinados? Os militares federais estão subordinados a quem? Ministro da Defesa? Isso, Matheus. Chefe do Executivo. Quem que é o chefe do Executivo no âmbito federal, Matheus? Presidente da República. Presidente da República. Então, isso não é à toa, isso é proposital. O texto constitucional fala que os militares têm como seu chefe supremo o chefe do Executivo, não é à toa, né? É justamente por essa previsão, né, de hierarquia e disciplina. É mais difícil um golpe militar se eu sei que o presidente é o comandante maior das Forças Armadas. Então, primeiro ponto. Quem é o superior hierárquico no comando das polícias militares estaduais e distritais? Os governadores estaduais e distritais. Será que o Distrito Federal é isso mesmo? Será que o policial militar do Distrito Federal está subordinado hierarquicamente ao governador e não ao presidente? Por que dessa pergunta? Essa pergunta vem num aspecto de peguinha de prova. Na prova vai vir assim, ó, lembrando que os militares do Distrito Federal são custodiados, são mantidos pelos cofres da União. Quem paga o militar do Distrito Federal, o dinheiro que paga o militar do Distrito Federal vem dos cofres da União. Aí vem a pergunta. Ele joga essa isca. Aí vem a pergunta. Eles estão subordinados ao presidente da República. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Não é pelo fato do orçamento da União bancar os militares do Distrito Federal que eles estão subordinados ao presidente da República. Eles continuam subordinados ao governador do Distrito Federal. Peguinha de prova. Certo? Outro peguinha de prova. Comum em prova. Quais são as vedações aos militares? O militar é vedado a praticar o quê? Quais são as proibições constitucionais aos militares? Primeira proibição, sindicalização.
aos militares é vedado a criação e participação em sindicatos. Não existe sindicato da Polícia Militar. Existe associações. A associação pode? Pode. A associação pode por quê? Porque a associação tem uma finalidade totalmente diferente do sindicato. A associação tem uma finalidade educativa, de saúde, né, de cultura, prestação de serviços jurídicos. Então, a associação pode, sindicalizar não. Os militares da reserva podem sindicalizar? Depende, só se for em outra categoria. Militar não tem sindicato. Tá? Se ele tiver vinculado a uma outra categoria profissional, né? Aí tudo bem. Inclusive, essa pergunta é bacana, por quê? Porque, enquanto militar, não, ele pode até ser sindicalizado em outra categoria. Essa pergunta é bacana, por quê? Porque a Emenda Constitucional 101, relativizou a exclusividade do militar, né? O militar ele pode acumular outros cargos públicos com base na Emenda Constitucional 101, que é uma das observações que a gente ia fazer, já estou antecipando. Se você pegar a Emenda Constitucional 101, o que ela fala? Ela fala que o artigo 37, que permite a acumulação de cargo na saúde, na educação e técnico, científico com a educação, também podem ser acumulados aos militares. É interessante isso, é uma mudança recente, de 2018, 2019, acho que é 2019. Vocês conferem aí o ano dessa emenda constitucional, que deve também ser abrangida aos militares. Tá, você está perguntando aqui, falando de militares, né? E os policiais civis, pode sindicato? Pode sindicato. É interessante essa pergunta também, Thales. Por quê? Porque uma das proibições dos militares, primeira, sindicalização. Segunda, greve. O militar não pode fazer greve, né? E aí, por que eu acho interessante a sua pergunta? Você falou dos policiais civis. Tem vedação constitucional a greve do policial civil? Não tem vedação constitucional. Mas tem um entendimento do Supremo que os policiais civis também não podem entrar em greve em razão da essencialidade do serviço. Viu? Já tem aí decisões do Supremo, do STJ também, falando dessa essencialidade da Polícia Civil em razão do serviço de segurança. Então, eles não poderiam exercitar o direito de greve. Mas não tem previsão constitucional. É um ativismo aí por parte do Supremo, na minha opinião. Tá? Outra vedação. Pode falar, Itamar. Vai perguntar? Não, né? Tô te ouvindo não, cara. Seu áudio ligou aí, mas não tá saindo som, não. Então, outra vedação é a filiação partidária. Tá? Tem muito se discutido sobre essa questão da filiação partidária. Eles queriam ter mexido mais sobre essa questão da filiação partidária dos militares na última reforma de 2017, 2018, mas é um fato, né? Quando você vê o cara, capitão, né? Capitão, no caso, presidente da República, né? Major, sargento, cabo fulano, isso aí nada mais é do que um apelido político. Hoje a lei eleitoral ainda permite o apelido político. Então, o cara usa do apelido político ali, coloca a patente, mas é fato que, para exercitar a vida política, ele tem que ir para a reserva remunerada. Tá? Então, se ele tem mais de 10 anos de serviço militar, ele vai para a reserva remunerada, recebendo proporcional, e vive a vida militar, a vida política dele. Se ele tiver menos de 10 anos, ele tem que pedir exoneração do cargo militar para poder exercitar a vida política. Sim, o problema no microfone em relação à greve dos militares, está Marta perguntando. Eles não podem fazer greve total, mas parcial sim, não, eles não podem fazer greve, tá, Marta? Nem total, nem parcial.
Eles não podem fazer greve. Vedação constitucional. Professor, mas a gente vê acontecer. Vê. Não estou falando que não vê, não. Nós tivemos aí greve no estado da Bahia, nos últimos anos, no Espírito Santo, né? Mais antigamente no Tocantins. A gente vê. Né? Qual o problema? Como que eles fazem a greve? Né? A greve do militar é o chamado aquartelamento. Aquartelamento. Como que funciona isso? Eles vão para dentro do quartel e ficam ali isolados dentro do quartel. Então, teoricamente, eles não estariam em greve, né? Mas é uma forma de greve. Muda o nome aí, mas eles ficam ali dentro do quartel desempenhando serviços militares. Esse aquartelamento já é considerado greve também pela jurisprudência, tá? E aí as consequências... Esse caso... Fala aí, cara. Se caso surgir algum serviço, vocês têm que ir? Tem que ir, só que não vão. Aí que está o problema, né? E muitos são penalizados no final da greve. Vocês devem lembrar, na última greve que ocorreu no Espírito Santo, né? Muitas das lideranças grevistas, né, foram mandadas embora, foram desvinculadas da Polícia Militar no Espírito Santo. E alguns estão com ações judiciais até hoje, discutindo a possibilidade ou não do retorno. Tá? Na época era engraçado, triste para eles, engraçado para nós, que as mulheres ficavam na frente do quartel, do portão do quartel, fazendo barreira, teoricamente, para não deixar os maridos saírem. Né? Quem é casado aí sabe que isso é real. Tem algum meio legal para que possa dar certo, vamos dizer assim, essa greve para eles? Não tem. Na minha opinião, não tem. Não tem como. Só aceitar e... Não tem como. A vida militar, quando você ingressa a carreira militar, você já sabe que existe uma vedação constitucional, que você é proibido a greve. Enquanto, para mim, servidor civil, eu tenho direito à greve, né? O militar é vedado a greve ao militar. Ele não pode, né, exercitar a greve, nem parcial, nem total, não tem como, na minha opinião, uma forma de ajeitamento sobre isso aí, não. Um pouquinho antes, acho que, não sei se foi o Matheus, alguém falou sobre a Operação Tartaruga. A Operação Tartaruga também é um tipo de greve, tá? Que é exercitada aí por alguns servidores. A Polícia Rodoviária Federal é excelente, né? É a greve que eles mais gostam. Para a BR, e faz operação, também é conhecida como Operação Padrão, Operação Tartaruga, né? Também é conhecido como Operação Padrão. Para a rodovia, deixa formar filas e filas extensas. E vai olhando o documento ali de todo carro que passa ali. Né? É uma forma de greve, é uma forma de chamar a atenção. Tá bom? Guilherme está perguntando aqui, é vedado a todo agente público trabalho em qualquer parte referente ao lado comercial? Não, Guilherme. Vamos lá. Você pode ser empresário, industrial ou comercial. Você pode ser empresário, você pode viver uma vida empresarial. Mas essa vida empresarial ela tem que ser afastada da gestão do negócio. Tá? Então você vai ser um sócio cotista. Você não vai ser um sócio administrador, um sócio gerente. Se você for um sócio gerente, um sócio administrador, você vai responder administrativamente, inclusive podendo perder o seu cargo público em razão disso. Tá? Então você pode ser sócio de uma empresa no âmbito comercial, no âmbito empresarial, industrial? Pode. O que não pode? Né? Enquanto servidor, não pode ser sócio gerente, sócio gestor. Tá bom? Você não pode ser o gestor do negócio. Beleza? Professor, tá me ouvindo? Aqui assim, ó. Por isso a pergunta. É porque a gente vê, né? Realmente a gente vê a greve dos militares. Quem Professor, quer? Pode falar, Guilherme. Nesse caso que eu fiz a pergunta, e, por exemplo, se você é um agente público e acaba herdando isso, uma empresa, alguma coisa assim. Você tem Mesmo que passar, assim, você tem que passar a gestão para alguém. Eu trabalhei num caso, num processo administrativo de uma servidora pública estadual aqui no estado de Goiás, Guilherme. Ela herdou
Ela herdou um comércio do pai. Comércio referência no estado, conhecido no estado inteiro, né? Que seja um comércio pequeno, é de uma cidade turística, então todo mundo conhece esse comércio. Então ela herdou esse comércio do pai, um comércio centenário. E aí, quando ela herdou, ela e o esposo eram servidores públicos. Ela e o esposo. Aí o que aconteceu? O esposo dela pediu a exoneração, ela continuou como servidora. No contrato social, aparecia os dois como sócios. E por que teve esse processo administrativo? Porque o contador errou. Errou por quê? Porque ele colocou os dois como sócios gerentes no contrato social. Podia? Não podia. Ela, como servidora, ela continuou como servidora, então ela podia ser sócia cotista. E o marido, o esposo que se retirou do serviço público, esse sim, sócio gestor. E é o que acontecia na prática, só que no documento, quando ela foi se aposentar, essa mulher foi se aposentar, esse cliente foi se aposentar, o Estado começou uma investigação, né, sobre essa condição dela enquanto empresária. E aí foi apresentada uma defesa onde se demonstrou que a época que ela herdou, o marido saiu do serviço público justamente para ser o sócio gestor e ela continuou apenas, então somente, como sócia cotista. Tá? E tem um processo administrativo para responder por causa disso. Vamos às perguntas. Pode continuar, Guilherme. Não, era só isso mesmo que eu estava em dúvida. Legal, tá se perguntando aqui. Ó. Obrigado, viu? De nada, Guilherme. Só no caso da advocacia mesmo, que o procurador do município ele não pode advogar, né? Não. São várias as carreiras que não pode advogar. São várias as carreiras públicas que você, enquanto servidor, tem que pedir a suspensão da OAB. Você não pode advogar. Uma delas é o procurador do município. Tem alguns estados que também o procurador do estado não pode advogar fora, né, da advocacia pública. Tá? Então depende da carreira. Ok? Aqui em Goiás mesmo tem um problema jurídico enorme sobre essa questão da advocacia dos procuradores estaduais. Porque as carreiras antigas, né, antes de uma reforma que nós tivemos aí nos anos 2000 e alguma coisa, podia advogar. Os procuradores antigamente aqui em Goiás podiam advogar. Aí veio uma lei e mudou o regime. Mudou o regime falando, agora para frente o procurador não pode advogar fora da advocacia pública. Aí os antigos advogavam e os novos não advogavam. Aí começou uma luta aí entre os antigos e os novos, judicialmente. Não entre eles, não foi isso. Na verdade, começou aí uma discussão judicial, porque, segundo os advogados, os procuradores novos, esse tratamento diferenciado feria aí a isonomia dos procuradores. Matheus está perguntando aqui, o tipo de desligamento do militar é semelhante ao dos demais servidores? Não é. Não é, tá? Vamos lá. Por que não é? Porque o militar, ele nunca vai ser ex-militar, exceto numa situação, quando ele foi excluído das carreiras. Ele é ex-militar, tá? Então, para ele ser excluído da força, ele passa por um processo, realmente, dentro das fileiras, né, que pode começar por uma sindicância de averiguação, e nós temos o Tribunal Militar. Tá? Então, é diferente a forma de exclusão. Inclusive, no âmbito federal, nós temos os tribunais militares, né, e concursos específicos, viu, gente? Para ser juiz militar, para ser membro do Ministério Público Militar. Lá no âmbito federal, nós temos concursos específicos. Em alguns estados, também existe já, né, a Justiça Militar, e também tem concurso específico, como Rio de Janeiro, salvo melhor juízo, São Paulo e Minas. Acho que é isso. Bom, então, ó, proibidos são os militares. Proibidos de sindicalização, greve, filiação partidária. Ok? Os policiais militares e corpo de bombeiros militar são os militares dos estados vinculados aos governadores. E as Forças Armadas são os militares vinculados ao presidente da República, são os militares federais. Existe outra carreira militar?
no Brasil? Não, não existe outro órgão militar. Militar são esses. A professor, e a Polícia Rodoviária Federal que usa farda? Não são militares. A professor, e a Força de Segurança Nacional? Não é militar. Presta atenção. A Força de Segurança Nacional, ela é composta por vários agentes de várias áreas da segurança pública. Então, dentro da Força Nacional, de Segurança Nacional, nós temos militares, nós temos Polícia Federal, nós temos Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, certo? Então, são várias as carreiras que ocupam ali. Então, militar, Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Dúvidas sobre isso, gente? Dúvidas? Bom, nós estamos aí a 8 minutos do final. Eu vou parar por aqui. Se tiver mais alguma pergunta, podem fazer, podem ligar os microfones para a gente ir respondendo. Eu acho que eu não deixei passar nenhuma pergunta do chat, não. Mas se deixei passar, vocês façam, por favor, de novo aí. Professor, professor, Oi, fala, Guilherme. o senhor poderia falar um pouco sobre a reversão da aposentadoria do servidor público? Sim. Na verdade, a gente vai falar na próxima aula, nas próximas aulas, Guilherme. Tá? Mas a reversão, né? Nós temos aí a possibilidade de reversão quando? Quando nós temos decisões judiciais determinando a reversão. Ok? Então, mas tipo assim, Ah, não. Da aposentadoria. independente da idade? Não é independente da idade, não. Por quê? Porque no âmbito dos servidores públicos, nós temos a chamada aposentadoria compulsória, né? E aí, no âmbito do Estado de Goiás, né, em razão da emenda constitucional do Estado, que eu não lembro agora de cabeça, é 70 anos. Então, depois desses 70 anos, não tem o que fazer. Então, até os 70 pode haver algum caso de reversão. Sim. A partir de 70 não, porque aí obrigatoriamente vai atingir a gente brinca, a expulsória. A expulsória é a aposentadoria compulsória, não tem jeito de você permanecer. Inclusive agora, no Estado de Goiás, nós temos uma discussão aí no judiciário sobre a questão dos empregados públicos. Tá? Muitos empregados públicos estão sendo dispensados porque tem mais de 70 anos. Só que o empregado público aplica CLT. A idade seria 75, não 70. Então tem uma luta aí dentro do judiciário goiano em razão disso. Entendi. Obrigado. Nada. Ricardo, mais perguntas? Matheus, mais pergunta? Leila? Ô, Leila. Não. Laila. A Laila. Chama a Laila de Leila. Ela vai brigar comigo. Tá de boa ainda, porque todo mundo erra o nome da Glauciane. Como é que é? Ela tá de boa ainda, porque todo mundo erra o nome da Glauciane. Ah, é. E ela não entrou hoje, hein? Senhor, e o limite de idade para admissão de concurso público? A gente vai falar disso também na próxima aula, mas depende da carreira, viu? É constitucional? É constitucional. Tem súmula sobre isso, viu, Matheus? Então, dependendo da carreira. Então, se as funções a serem desempenhadas na carreira exigir limite de idade e estiver previsto em lei, tem limite de idade, é constitucional. A gente vai falar isso na próxima aula como observação, inclusive. Por exemplo, a título de exemplo, há uns 5 anos atrás foi julgado um mandado de segurança no âmbito do Supremo, garantindo, né, mantendo o limite de idade para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Lá, para ser policial civil, o limite de idade é 33 anos, viu, gente? No Estado de Minas. Tem lei estadual e aí tem que tem que seguir a limite de idade. Bom, já que você tocou no assunto,
O meu ninguém arrisca falar. Como é que pronuncia seu nome? Eu sempre falo aí, tá vendo? Eu falo Ravani, mas é errado. Ravene. Como que pronuncia seu nome? Rawane. 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 É, como se fosse o W fosse U. Rawane. Rawane. Esse nome é de origem? Ninguém sabe também, né? Ela vai escrever aqui. Vai escrever. Eu Nem não eu sei. sei. Nem eu sei a origem. Eu sei que how é uma palavra em inglês, né? Agora, o M, você às vezes mesclou, né? Guilherme. Ai, ai, ai. Gente, mais perguntas? Temos ainda 3 minutos. Eu não tenho mais pergunta não, professor, mas quando chegar no âmbito de concursos públicos aí, pode preparar, viu? Metade da aula vai ser só pergunta. Semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre os concursos. Acho que é semana que vem ou na outra. Se eu não me engano, 95% da sala estão estudando tudo para concurso. Nós temos aí uma série de observações que a gente faz, sabe? Relacionadas a temas que caem em concurso público. Um deles é justamente essa questão aí que vocês perguntaram. Sobre o limite de idade. É muito perguntado sobre a questão do limite de idade, se é constitucional, se não é. Em suma, Principalmente pra galera que tenta um concurso da PM, que não passa, e chega na idade política. Altura, outro problema, altura mínima, né? Altura mínima, teste psicotécnico, outro problema. Né? Como é que o cara é aspirante oficial com 1,5 m também, né? Como é que é? Como é que o cara vai ser um aspirante oficial com 1,5 m? Pois é. Tem um caso de uma menina, de uma senhora, né? Que entrou na polícia mineira. Ela entrou por mandado de segurança. Por quê? Porque a altura dela era 1 centímetro abaixo do limite. E ela entrou, cargo complementar, ela já era, na época, com 7, 8 anos de polícia, chega no Supremo, o caso dela, e é julgado o mandado de segurança, e ela tem que sair da Polícia Militar depois de 8 anos. Aí nós vamos aplicar a teoria do fato consumado? O Supremo falou que não. Teve que sair. O limite de altura era 1,50 ou 1,60 e ela tinha 1,59, 1,58, alguma coisa assim. Ela teve que sair. É outro ponto também que sempre aparece aí, né, nas provas, aparece nas provas e tal. É um entendimento já antigo e agora, recentemente, eu vi uma decisão aí destoando disso. Vamos ver como que vai ser, se os tribunais superiores vão rever isso. Sorteio nessa, boa noite. Deus. Deus Tchau, e tchau. Até mais, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Se tiver mais perguntas, até semana que vem. Lembrando que o trabalho, trabalho da prova é sobre a Lei 8.112. Vamos falando sobre isso. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.